Olá pessoal, seja bem-vindo e obrigado pela presença de cada um de vocês aqui junto ao tutorial. Eu vou usar a versão 4.2.3 para explicar a vocês aqui que é o recurso de iluminação de ambiente através de uma imagem denominada HDRI. Eu não vou explicar essa imagem em termos técnicos, prefiro que vocês pesquisem aí na internet e saibam o que significa imagem HDRI. O que eu quero mostrar a vocês é que essas imagens que vem com um efeito panorâmico, vão nos ajudar a iluminar os objetos que estão numa cena ou até mesmo o próprio ambiente enquanto estivermos fazendo a renderização. E o que eu quero mostrar é uma função que foi desabilitada aí das versões anteriores que a gente pode fazer com que a imagem ilumine o ambiente e ao mesmo tempo nós tenhamos um fundo com a cor sólida atribuída ao mesmo. Primeiro passo. Vamos ver onde é que a gente consegue baixar essas imagens HDRI, caso você não tenha nenhuma. Um site que eu aconselho e sugiro a vocês é o site denominado Polyheaven. Esse site permite que vocês baixem imagens HDRI, que são imagens de alta resolução, permite que você baixem texturas para o trabalho de vocês e modelos de forma gratuita, onde vocês podem usar livremente aí junto a um projeto. Quando a gente fala de baixar uma imagem HDRI, nós vamos clicar nesse botãozinho aqui chamado Browse HDRI. Ele vai nos levar para uma página onde nós temos várias imagens e essas imagens, conforme vocês podem ver aqui na esquerda, está distribuída por categoria. Caso vocês queiram ver todas as imagens, vocês clicam na opção All. Aproximadamente nós temos hoje 773 imagens disponíveis para nós usarmos dentro do nosso ambiente. Qual imagem que eu vou usar dentro do meu projeto? Se eu quero um ambiente escuro, eu vou procurar uma imagem que tenha uma certa escuridão. Se eu quero um ambiente mais claro, uma imagem com os tons mais claros. Se eu quiser uma imagem com um tom médio, frio, quente, etc., eu vou procurar imagens que me deem essa percepção junto à iluminação do ambiente. Por exemplo, eu quero essa imagem que está aqui, que é uma imagem de dia. Eu posso selecionar esse ícone e ele vai me levar para uma terceira página. Eu tenho aqui mais ou menos os efeitos que a imagem vai proporcionar junto à minha cena. Para baixá-las, eu tenho as seguintes condições. Eu vou só esconder isso aqui para não atrapalhar. Notem que nessa primeira coluna que fica aqui na parte superior direita do site, aparece qual resolução dessa imagem. Então eu tenho resoluções em 1K, 2K, 4K, 8K até 16K. Quanto maior essa resolução, melhor é a qualidade da imagem junto ao meu projeto. Como eu tenho uma máquina que tem um desempenho a desejar, eu vou usar sempre essas imagens aqui do tipo 4K, que para mim é mais interessante. Repare que essas imagens têm a licença CC0, que é aquela licença que vocês podem utilizar sem nenhum custo aí junto ao projeto de vocês. Aqui eu vou dizer qual é a extensão que eu quero dessa imagem. Eu tenho a extensão no formato HDR e no formato EXR. O Blender carrega os dois tipos de extensões, mas para facilitar eu vou procurar o formato HDR. Aqui eu tenho uma condição de fazer o download. Quando eu clico nessa opção aqui, automaticamente, notem que aqui na parte superior vai surgir a imagem sendo baixada e vai ser colocada na minha pasta Downloads, tendo em vista que eu estou usando aqui o Google Chrome. Repare que ela foi baixada nessa pasta com esse nome, Rogueland Moonlight Night 4K. Para entender como é que funciona o uso dessa imagem, nós vamos voltar lá na minha versão 4.23 do Blender. Aqui eu não vou ter como perceber qual é a imagem do ambiente. Então, para poder ter a imagem do ambiente, eu vou entrar no modo denominado renderizado. Aqui no modo renderizado nós vamos ter a renderização em tempo real. Vocês vão ver que eu tenho um efeito de sombras da lâmpada que está influenciando na cena. E nesse ambiente aqui nós temos o ícone que representa as propriedades do plano de fundo. Se vocês clicarem aqui nesse ícone World Properties, vocês vão ver que essa imagem que está aqui em Color é a imagem que influencia nesse plano de fundo. Se eu quiser alterar, eu posso clicar e colocar uma cor diferenciada para dar mais claridade ou menos claridade junto à cena. Porém, a iluminação através desse processo não fica uma iluminação muito natural. É para isso que nós vamos usar a imagem HDRI, para gerar um efeito de iluminação natural. Vou deixar aqui numa tonalidade com um tom mais escuro e vamos alterar essa janela daqui e vamos alterná-la para o modo chamado Shader Editor. É onde vão aparecer os nodes do material que eu empreguei junto ao objeto. Como eu não empreguei nenhum material para esse objeto ainda, eu não tenho os nodes aparecendo aqui. A priori eu vou fechar essa barra que está aqui à direita usando a tecla N de navio, onde eu oculto ou posso colocar de forma visível. Então quando eu clico N,
eu oculto ou não, tá? Eu posso simplesmente vir aqui e mudar de Object para o modo Word. E vocês vão ver que aparece aqui ó, um background, que é essa tonalidade aplicada à saída desse ambiente. Então eu posso alterar a cor por aqui, se eu quiser, ó. Posso dar intensidade, como também posso alterar por aqui, por essa barra da direita. Posso usar qualquer tipo de cor para influenciar no fundo. Vou deixar aqui num tom escuro para facilitar. Eu não quero utilizar esse tom de cor sólida, eu quero utilizar uma imagem para influenciar com uma iluminação que dê naturalidade aqui à minha cena. Uma das formas que eu tenho é adicionando aqui, pode ser através do Add, clicando nesse menu, eu posso vir na opção chamada Texture, tá vendo? Entre as texturas eu tenho a opção chamada Environment Texture, que é a imagem de ambiente. Como também, pessoal, posso vir aqui nessa caixa da direita, onde tem o color, eu vou clicar no pontinho amarelo e vai aparecer aqui, ó, o Environment Texture. Então, se eu selecionar, automaticamente eu coloco na cena uma imagem de textura que eu queira aplicar aí junto ao meu plano de fundo. Como eu não tenho nenhuma imagem carregada, se eu desconectar aqui, ó, eu volto para aquela condição anterior. Se eu ligo aqui, repare que lá na direita esse node vai aparecer, ó. E aparece aqui a opção chamada Open. Então, tanto faz eu vir por aqui nesse Open, como vir aqui no próprio node e clicar o Open, eu vou pesquisar aquela imagem que eu baixei, que tem um formato HDRI para usar como iluminação do ambiente. Então, eu venho aqui Open e automaticamente vou lá na pasta Download e está aqui a imagem ó, que eu baixei para criar a influência no plano de fundo. Seleciono ela, Open Image, e em alguns instantes vocês vão ver que a imagem passa a iluminar o cenário de forma interessante. E essa imagem vocês podem, tanto aqui como cá, no Strength, tirar a intensidade dela ou dar a intensidade dela para que ela consiga fluir aí no fundo. Mas o que é que eu faço para poder aqui nas versões atuais manter esse plano de fundo com o tom escuro ou outra cor qualquer, mantendo a iluminação dessa imagem sobre a cena? Nas versões antigas eu tinha uma condição que eu fazia isso de forma automática aqui nas propriedades. Nas versões atuais, para eu poder fazer isso, eu preciso fazer o seguinte, eu tenho que adicionar no background e no Word Output um node, que é um node mixagem. Então eu venho aqui na opção chamada Shader e vou usar um Mix Shader. Seleciono e coloco aqui. Vocês vão ver que eu estou ligado com o primeiro shade. Mas eu quero que o plano de fundo não seja com a imagem, seja com uma cor sólida. Eu seleciono o background, uso Shift D para copiar o node, trago aqui para baixo. Repare que aqui ele está com a tonalidade em tom escuro. Se eu ligo aqui embaixo, eu por enquanto ainda não tenho a influência. Mas para poder fazer o efeito que eu quero, nós vamos adicionar um node de entrada, que é o node Input do tipo Light Path. Nós vamos deixá-lo aqui nessa posição, vou aproximar só para vocês entenderem. O node de câmera, que é o Camera Array, nós vamos esticá-lo até a opção Factor do Mix Shader. E vocês vão reparar que o plano de fundo agora tem a tonalidade escura que está definida nesse node background aqui de baixo. Com esse efeito eu posso fazer o que eu fazia nas antigas versões do Blender 3D para deixar a imagem iluminando os objetos da cena, porém com um plano escuro. Então se eu altero aqui para uma cor com um tom vermelho, eu mantenho a luminosidade da imagem sobre o objeto, porém eu uso um plano diferente aqui sem interferir no efeito sobre o objeto, coisa que não fazia anteriormente se eu tivesse ligado a opção Color diretamente. Posso usar uma tonalidade com tom verde, com tom azul, com tom laranja, e aí cabe a mim utilizar os recursos que eu queira junto à cena. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo tutorial e obrigado pela atenção de cada um de vocês em mais um vídeo.